Saudação internauta, mais um vídeo aqui, chega de grego, chega de análise do Novo Testamento grego, né, aquelas questões mais difíceis. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, um vídeo de opinião, e a gente vai estar exatamente trazendo a seguinte questão, né, o que os estudantes de línguas originais e também boa parte dos professores fazem para parecerem muito mais inteligentes do que são, né, o que eles fazem, né, quais são os elementos, né, quais são as artimanhas, tal. A gente vai estar comentando sobre um aqui, talvez, eu não sei se você já pensou sobre isso, se você já pensou sobre isso, comenta aí se teria uma delas também, o que você acha que eles fazem para parecerem um pouco mais inteligentes do que são, né? Claro, entre os professores de grego, estudantes, enfim, grego, hebraico, aramaico, várias outras línguas aí que você tem, mas aqui o foco é exatamente a Bíblia, né? Então, você tem pessoas excepcionais, professores altamente inteligentes, até mais do que a gente pensa, né? Professores excepcionais a gente tem. Porém, nós temos também um percentual que usa algumas artimanhas exatamente para parecerem muito mais inteligentes do que eles já são, tá? E a gente vai estar comentando exatamente isso. Se você conhece uma outra artimanha que eu não vou citar aqui, comenta aqui se você já percebeu isso ou não, nunca tinha pensado, eu também comentei. Bom, a artimanha que a gente vai estar falando aqui é exatamente o seguinte: as redes sociais, ela tem esse contexto exatamente de aparência, né? Exatamente um ambiente de aparência, onde eu exatamente posto a minha melhor foto, eu posto o vídeo que deu mais certo, o vídeo que eu gaguejei menos, o vídeo que eu acertei todas as colocações, não tem aquele lá, como é que é o nome daquele lá, o make-off, lá, né, os erros, tá? Você não coloca isso, né, os seus próprios erros. Então a rede social é um mundo perfeito, onde as pessoas quase sempre acertam, né? Ou pelo menos a intenção dela é exatamente acertar. Aí quando você pega exatamente os estudantes e professores, em boa parte deles, de línguas originais, que se envolve grego, hebraico, aramaico, enfim, isso poderia se estender a outras línguas, mas só para facilitar o nosso diálogo aqui, a gente vai ficar nessas línguas aqui. Quando você pega essa galera, o que elas fazem? Porque quando você vai aprender uma língua, geralmente você leva muito tempo para dominar uma língua. Eu falo português já há um bom tempo e ainda não aprendi a língua portuguesa, não conheço todas as regras, não conheço tudo. Talvez não soubesse conjugar perfeitamente qualquer verbo da língua portuguesa, isso é fato, né? Poderia acontecer isso aqui. Talvez não soubesse classificar algumas orações que tivesse por aí, assim, elaboradas e tal, avançadas, beleza. Porque isso acontece, mas eu estou aqui e eu não estou estudando português por uma gramática. Eu moro aqui em um país, claro, que fala a língua portuguesa, né? De língua portuguesa. E agora imagine você pegar, por exemplo, eu vou estudar grego. Aí você pega grego, aí em um ano, uns 6 meses, você já está o especialista no grego, no hebraico, não sei em que, em poucos dias você já manja tudo. Em 3 anos de estudo, em 5, em 10 anos, você já diz, qualquer pergunta que me fizer nessa área que eu já sei responder tudo, eu sei tudo. Aí são artimanhas que os professores usam. Mas a gente vai agora exatamente para o ponto central aqui. O que acontece? Se você perceber, não sei se você já percebeu, alguém já te falou, eu acho difícil, né? Você pode olhar o seguinte: os professores, os estudantes e boa parte dos professores, eles usam a seguinte artimanha. Você pega um texto do Antigo Testamento, no caso Gênesis, então você pega lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim, né? E aí você vai, né? E aí você cita ali uma parte 2 ou 3 versículos e você fica repetindo essa ladainha direto aí em um podcast que você faz, num grupo que você está, enfim, no dia a dia, você repete essa ladainha. Para quem está te ouvindo ali, você é um fera no hebraico, você sabe tudo do hebraico. Ou então você pega, por exemplo, uma oração ali, uma oração sacerdotal, você repete a mesma ladainha várias e várias vezes, né? Ou então você decora um salmo, pega um dos salmos ali, você decora em hebraico e você cita perfeitamente o salmo ali, às vezes muito rápido, absurdamente rápido, né? Então, um sujeito desprovido de atenção, ele vai olhar para aquilo ali e dizer, meu Deus, mas fulano é excepcional. Ele é um gênio do hebraico, ele sabe, olha, isso aqui pegou o texto, já leu absurdamente rápido, sem errar nada, já traduziu em cima da bucha e tal, né? Você tem pessoas que conseguem fazer isso? Tem. Tanto em grego como em hebraico, aramaico, você tem sim. Conheço algumas pessoas que conseguem fazer coisa desse tipo. Mas, em linha geral, é o uso de artimanha. Então, você pega textos
ali você decora, pode ser um Gênesis capítulo 1, pode ser ali um salmo, pode ser uma oração sacerdotal. No grego você faz a mesma coisa, você pega um texto escolhido ali, a carta de Paulo, uma introdução à carta de Paulo ali, que também tem as saudações de Paulo, você faz aquela citação, sempre, algumas citações, você pode pegar várias cartas ali, você faz aquelas citações, beleza, perfeitamente, leu corretamente. Mas o pulo do gato aqui, aquilo que é o básico, na verdade, né, melhor dizendo, o que é básico de todo mundo fazer, tipo assim, você pega João capítulo 1. Quem não sabe João capítulo 1, né, versículo 1, enarrei logos, kai logos, proston theon, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Isso em grego todo mundo sabe, toda criança sabe. Se eu pego um texto desse, né, adiciono mais um versículo ali, e fico repetindo isso aqui em todo o programa que eu vou, é porque o grego fala isso, que lá em Gênesis, lá em João capítulo 1, versículo 1, enarrei logos e tal, e aquilo parece que eu sou muito inteligente mais do que eu realmente sou. Né? Ou então você pega outro texto, né, como eu disse, as cartas de Paulo, você pega um texto de Paulo ali, você exatamente fala aquilo ali nos programas que você vai, nos debates que você está, por quê? Ou então você pega um clássico também no Novo Testamento, que é exatamente o Pai Nosso, né? Você pega o Pai Nosso, você lê todo, você recita o Pai Nosso em grego totalmente, né? E aí a pessoa diz, meu Deus, excepcional, essa pessoa é um gênio, sabe tudo sobre grego, sobre Novo Testamento, qualquer coisa que perguntar, essa pessoa vai saber. Né? Às vezes é artimanha, um texto decorado, decora-se vários textos e você cita esses textos publicamente e as pessoas são desprovidas de atenção e até mesmo de uma crítica assim, elas vão olhar para aquilo e vão dizer, nossa, essa pessoa é um gênio, é gênio da lâmpada isso aqui é uma espécie de Aladim, alguma coisa assim. Mas às vezes não é isso. Então, na vida real, você tem que... Algumas pessoas que eu conheço conseguem ler qualquer texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, fazer a tradução instantânea, fazer tudo ok. Qualquer pergunta ali, a pessoa vai dar uma resposta boa, ok. Porém, a maioria das pessoas no mundo real, as pessoas não têm todas as regras do hebraico decorada, tudo de qualquer texto, ela não leu todos os textos do mundo e conhece todas as regras. Na maioria você não tem isso. O que você tem são essas artimanhas que fazem com que pessoas que estão ali nessas áreas pareçam muito mais inteligentes do que elas realmente são. O que acontece? Se em português você não consegue, está falando português há anos, 30, 40, 50 anos, não pegou ainda as regras de português, pode ter um verbo, pode ter uma oração que você não sabe classificar, não sabe dizer o que é, como é que faz a conjugação, enfim, infinitas regras ali. As pessoas erram muito em português, em concurso, perdem vagas que pagariam muito bem porque se dão mal em português, né, na própria língua. Imagine uma língua que você pegou, você está estudando há 2 anos, 3 anos, enfim, até 5 anos, 10 anos, enfim. Ninguém consegue decorar todas as regras, com exceção de algumas pessoas que eu já citei. Tem muitos professores que são excepcionais isso aí. Mas, em linha geral, o que você vai ver é o uso de artimanha aqui, exatamente para levar o público a entender que essas pessoas são excepcionais, quando, na verdade, são pessoas muito boas, porém, mas não tão excepcionais assim, mas apenas que estão usando de artimanha, né? Quando você vai para uma análise mais profunda, alguém pergunta alguma coisa, né? Se você é um desses, assim, excepcionais deuses do Olimpo, né, como eu costumo brincar, você consegue dar uma resposta para qualquer coisa. Porém, se você é uma pessoa comum, um professor comum, tal, não é vergonhoso, não é feio academicamente você falar e é o que vai acontecer. Você pode dizer, alguém te fez uma pergunta, não está naquele escopo, naquela hora, do que você está lembrando. Você pode dizer, olha, tá, eu vou analisar esse texto aqui tranquilo, vou ver aqui o que realmente está acontecendo aqui, porque às vezes é um texto que você não conhece, é um texto que você não lembra, pode ser um texto que você leu, mas você não pegou aquela informação, enfim, pode ser N e N questões, não é porque você é professor de grego e hebraico que você tem que saber tudo, uma vez que nem do português você sabe de tudo, é uma língua que você está falando aí há muito tempo e ainda fala errado. Nesse vídeo mesmo tem palavras que eu falei com certeza errada, que se eu fosse escreveria errado, até mesmo pela pressa que estou indo aqui, né, falando rápido. Então é isso, o erro está em todos os lugares e a gente tem que admitir que nós somos humanos e como seres humanos não somos perfeitos desse jeito. A questão é que as redes sociais elas nos levam para um ambiente em que se trabalha a perfeição, né? E quando você tem um erro nessa perfeição, aí pronto, a galera cai em cima matando, mas
Aí é porque a gente não contou os outros erros que a gente não postou, que a gente não disse, que a gente excluiu, enfim, né? É isso, a vida natural das pessoas é isso, a vida comum, né? As pessoas comuns, elas são assim, elas cometem erros, elas se equivocam, elas não lembram de regras, elas lêem, eu li isso aqui num livro, num comentário, essa pergunta que está sendo feita, eu já sei. Cara, um professor, a maioria das perguntas, as questões, ele vai saber, ele vai ter uma noção, porque já debate aquilo diretamente. Mas, em geral, você não é obrigado a saber de tudo, né? Tem pergunta que você não vai saber. Esse caso, muito bem, repito, você pode dizer, olha, tá, eu vou analisar aqui, e aí você apresenta uma resposta, assim, à altura daquilo que está sendo colocado. Isso não é vergonhoso academicamente. Pelo contrário, isso mostra que o professor ele tem uma cautela com a sua própria imagem, com também, acima de tudo, com a verdade. Eu vou pesquisar porque eu posso dizer uma coisa que meu cérebro me enganou aqui, eu entendi outra coisa na pergunta, enfim, e eu passo aquilo como sendo verdade, quando na verdade não é verdade, né? Então é isso, essa aqui é exatamente a artimanha que os professores, assim, a principal que eles usam para passar para o público que são excepcionais, são mais inteligentes do que eles são, tá? Se você concorda, comenta aí, se você não concorda, comenta aí, faz o comentário se quiser, e também não será banido desde que seja respeitoso, não tenha palavras, né, assim, mais desrespeitosas, mas em geral é isso, né? Se você concorda ou não, se você já viu, se você conhece outras, comenta aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.